Irmãos queridos, que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos. E esse é o momento que nós temos a sós com Deus, nós que formamos a família central de Praia Grande. E o nosso devocional, Momentos com Deus. E vamos iniciar cantando que a beleza de Cristo se veja em mim. Juntamente aqui com a pastora Miriam. Toda sua admirável pureza e amor, tu chama divina todo, meu ser refina até que a beleza de Cristo se veja. Aleluia, Jesus. Queridos, abramos nossas Bíblias na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Nós vamos ler esse texto aqui. Assim Pedro começa. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, ou com várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo vos alegrais com o gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação eterna. Que Deus coloque em nossos corações a leitura de sua santa palavra. E esse texto aqui, queridos, que Pedro nos exorta quanto a ações de graças pela salvação em Cristo Jesus. Ele nos indica que alcançamos ou alcançaremos coisas preciosas para a vida, toda a vida nossa, a vida do crente, enquanto aqui vivemos na esperança da vida eterna. E assim, Pedro nos ensina que devemos buscar coisas preciosas que dão sentido à vida. E dentre essas preciosidades, aqui Pedro apresenta a fé. Então, primeira epístola de Pedro 1, verso 7, ele fala para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo.
Veja que esse texto nos leva a compreender que essa caminhada nossa, enfrentamos várias dificuldades e que muitas vezes é como se nós estivéssemos numa fornalha, para que essa fé que nos leva a essa grande preciosidade da vida, a vida eterna, é provada pelo fogo das duras experiências. E aqui nós encontramos também, fala sobre o precioso sangue de Jesus, que para nos lavar deu sua vida, foi marcado de maneira trágica, mas de maneira grandiosa, preciosa, porque tudo que é bom tem um preço altíssimo. Então Pedro, a primeira epístola de Pedro 1,19 diz: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ele nos purifica de todo pecado, nos tira a mácula e nos prova para que conheçamos melhor. E assim, a palavra fala da preciosa pedra viva. Deus quer nos firmar em Cristo Jesus como pedra viva. Se nós andamos aí titubeando, não temos firmeza em nossos passos, na nossa caminhada, se nos assustamos, não sabemos muito, Cristo é a base sólida para estarmos firmados. Vejamos que a primeira epístola de Pedro 2,4 nos leva a refletir sobre isto, né? Chegando-vos para Ele, para Cristo, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Deus envia Jesus como essa preciosidade, eleita por Deus, para que nós pudéssemos firmar. E para isto, queridos, nós precisamos passar por essa prova de abrir mãos de tantas coisas, que vai nos custar também algo em nossas vidas. E se isto é necessário, é como se fosse uma prova, mas uma prova que vai nos apurar, vai apenas ficar aquilo que é bom, é desejável, é agradável a Deus. A fé que agrada a Deus. Ainda na primeira epístola de Pedro 2,6, diz assim: pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Então, Jesus, Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso caminho, Ele é a promessa de Deus para nós. E para isto, custou o seu sangue, a sua vida. Para isto, Ele derramou-se em nosso favor. E agora, compete a nós passar pela prova da renúncia, passar pela prova de uma vida superior à que nós vivemos, uma vida com Deus. E aí temos que abrir mão de muitas coisas. E finalizando aqui, para alcançarmos o que Deus tem de melhor para nós, as promessas preciosas, como se encontra também na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, e o verso 4, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas,
para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E o verso 5, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, e acrescentai a vós a fé, a virtude, o poder e a ciência. Que Deus coloque em nossos corações essa busca constante. Deus está para nós. Coisas preciosas para a vida do crente. A fé que nos leva à vida eterna. Oremos. Pai bendito, em nome de Jesus, aqui estamos nós diante da Tua palavra, diante de uma renúncia que muitas vezes arderá em nós como fogo que queima, mas que queimando tudo que reste a fé que nos vale a vida eterna. Assim nós oramos em nome de Jesus. E que Deus nos abençoe grandemente. E aqui fica, queridos, o nosso beijo, o nosso abraço carinhoso, o nosso aperto de mão para você. E a pastora aí com a sua saudação. Um beijo a todos, uma noite bem abençoada. Graças a Deus.